O Jornal Prêmio News está de volta para você nesta edição de segunda-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal, todos os dias exibido em 3 edições. Além da operadora NET, também TV Multimídia. Quem nos acompanha no Rio de Janeiro, você pode acompanhar nossa programação em tempo real através do portal digital da Rede Premium, redepremiumtv.com.br. Todos os dias, 7 vezes por semana, 24 horas por dia, nós estamos juntos, sintonizados, sempre levando o melhor a você. E nesse terceiro bloco nós vamos conversar com o Dr. Renato Sanches, ele que já está aqui ao meu lado, para falar de um importante assunto que vai de encontro ao que a gente já falou numa outra semana, né, doutor Renato? Exatamente, senhor Henrique. Questão dos desaparecidos hoje, né? A busca dos desaparecidos. Exatamente, a questão propriamente dita do desaparecimento, né? Muito se fala frente o que é o desaparecimento, quando se identifica um desaparecimento e quais são os tipos de desaparecimento propriamente dito, né? É difícil configurar exatamente o que é o desaparecimento. Esse desaparecimento, ele é identificado inicialmente para as pessoas que conhecem a rotina daquela pessoa que é um objeto ou uma dúvida acerca se ela está ou não desaparecida. Frente àquelas pessoas que conhecem bem essa rotina, compreendem ali os seus deslocamentos, ela deve tomar a primeira medida de comparecer a uma delegacia de polícia ou mesmo em estados em que tenha a possibilidade de realizar o boletim eletrônico de ocorrência de desaparecimento, efetuar essa declaração para a autoridade policial ali para que conste na base de dados com urgência e deixar claro que, além dessas medidas iniciais também, categorizar que o desaparecimento existem algumas modalidades dentro dele. A própria modalidade do desaparecimento voluntário, ou seja, a oportunidade que a pessoa opta por não estar mais no seu convívio social e se deslocar com ou sem rumo, ou involuntário por meio de tragédias, por meio de catástrofes que podem ocasionar esse desaparecimento, e o mais trágico, o desaparecimento forçado, que acaba por entrar ali com as questões que tratamos em programas anteriores frente ao próprio tráfico de pessoas, onde jovens, crianças, adolescentes são ali removidos de sua localidade, de seu local de trânsito e de permanência para serem cooptados pelos mais diversos motivos ali nefastos. Muito bem. Muita gente diz, a gente ouve falar aí na linguagem popular, de que quando uma pessoa desaparece tem que esperar 24 horas para fazer o comunicado oficial. Isso é mito, doutor Renato? Ou de fato tem que seguir esse procedimento? Isso é um mito, isso é uma oportunidade que temos aqui de fazer um serviço da natureza pública ali, de estar informando todas as pessoas de que a pessoa que tem o conhecimento totalmente detalhado de como a pessoa que é o seu ente querido, que está sob a suspeita de um desaparecimento, que ela vá com urgência até a delegacia de polícia ou nos estados que compõem ali os serviços nos sites de segurança pública da Polícia Civil, que apresente todas as características, que apresente os nomes, que preencha os formulários, que fique em cima das autoridades para que a pessoa que é o seu ente querido ali tenha as maiores oportunidades e chances de serem encontradas. Essa questão das 24 horas, ela não está alimentada com fundamentação legal ou qualquer base. É, infelizmente, uma lenda urbana que foi utilizada no passado, que acabou disseminando e impedindo o encontro de diversas pessoas ali que compõem a sua família. Então, deixando muito claro, não é necessário esperar qualquer período de tempo. Identificada a modificação das questões inerentes ao convívio social e da rotina da pessoa, que é o objeto ali identificado de um eventual desaparecimento, compareça e siga essas instruções. É verdade. Cada caso é um caso, né? A gente fica imaginando as situações que, infelizmente, diariamente acontecem no nosso país. No caso das pessoas desaparecidas, claro que a gente não vai fazer, não vai relatar com 2 horas de atraso. Mas passadas 8, 10, 12 horas, é uma situação preocupante que, se a gente deixar virar 24, a chance de encontrar já acaba sendo reduzida. Doutor Renato, queria saber se tem alguma lei específica que versa sobre essa situação?
Sim, sim, senhor Henrique. Havia uma legislação de 2009 que trazia no seu bojo ali, ou seja, nos seus elementos, uma questão de um cadastro nacional de pessoas desaparecidas, mas num âmbito mais voluntarioso, ou seja, dependia muito da atividade dos familiares, de ONGs, de movimentos engajados da sociedade civil. A partir de março de 2019, por meio da promulgação da Lei 13.812, tem-se agora a oportunidade da instauração da Política Nacional de Pessoas Desaparecidas, criando ali um cadastro onde se identificam as pessoas. Esse cadastro ele será alimentado em sede estadual pela Polícia Civil, em sede federal ali por um conjunto de força-tarefa de autoridades que podem compor esse cadastro também. É importante dizer que o objetivo desta legislação também é criar uma articulação entre o SUS, entre todas as bases de dados, para que componham ali da melhor forma as informações para que as pessoas tenham a maior chance de serem encontradas, visto que muitas pessoas podem ter sofrido acidentes e não estarem portando o seu documento, pessoas vítimas de violência, pessoas em deslocamento, pessoas nas mais diversas circunstâncias e situações. Por isso é importante a criação dessa norma em especial e tudo que essa norma traz de benefícios para promover o encontro dessas pessoas que compõem esses núcleos familiares. Muito importante saber isso. Eu tenho uma outra dúvida também, na questão dos principais motivos de desaparecimento. O que você pode trazer para a gente, doutor Renato, para a gente ter uma base aqui, uma ideia dos principais motivos que fazem, infelizmente, as pessoas desaparecerem? Sim, tem-se ali contabilizado que grande parte dos motivos que levam as pessoas a estarem contidas nesse status de desaparecimento, dentre eles são o quê? Pessoas com enfermidades mentais ali, ou seja, situações de saúde mental bastante agravadas que possibilitam que essas pessoas se desloquem ali de forma muitas vezes desorientadas, pessoas que estão com alto grau, ou não alto também, moderado grau de dependência química, pessoas que estão com alguma questão inerente à própria questão da idade, pessoas que estão senis ali, que estão com problemas de orientação e, infelizmente, pessoas também que têm ali os seus conflitos familiares, os seus desajustes e acabam, por meio desses conflitos, buscando ali sair do seu ambiente familiar em busca de uma liberdade, uma autonomia que muitas vezes acaba vitimando essa pessoa, perdendo os laços com a família e a partir disso também estando no rol de pessoas desaparecidas. Cumpre só um esclarecimento, em se tratando de pessoas que estão em vulnerabilidade, como os idosos mesmo, que já apresentam alguma enfermidade ou a senilidade está bastante agravada, cabe colocar também identificações ali, um colar, alguma identificação na roupa, alguma questão que saiba que vai ficar com aquele idoso que já tem aquele perfil de se deslocar de maneira abrupta ali do seu ambiente, mas sempre a atenção, a fiscalização são ali as melhores formas de prevenção para essas questões. Doutor Renato, as estatísticas de encontro das pessoas nessa situação aqui no nosso país hoje são favoráveis mais do que eram antigamente? A própria questão do desaparecimento, ela vem sofrendo um grande avanço frente à própria identificação desses dados. Por muito tempo, em razão do que eu disse anteriormente, que até a promulgação dessa lei, a base de dados se dava de forma voluntariosa ali, faltava-se muitos dados ali fidedignos para a questão propriamente dita do desaparecimento. Frente a este argumento central, existe a própria Cruz Vermelha, no seu comitê internacional, identificou que do ano de 2007 até o ano de 2017, aproximadamente 780 mil pessoas foram alvos de desaparecimento no Brasil. É um número alarmante, um número bastante incisivo. Contudo, o índice de solução de estar encontrando essas pessoas, ele tem um índice bastante flexível. Em alguns estados chega até 85%, em alguns 50%. Depende, como dissemos anteriormente, da maior interação entre os bancos de dados e o que se propõe essa nova norma que tem o objetivo de fazer essa maior integração entre os sistemas de buscas de dados para que as pessoas tenham o objetivo de retornar às suas famílias. Quando a pessoa identifica que um familiar, um amigo, um parente, dentro de casa ou não, que tenha sumido, né? Qual que é o primeiro passo que essa pessoa deve fazer, doutor Renato? O que ela tem que fazer logo de imediato?
O primeiro passo a se fazer, cabe destacar, que é ou verificar se no seu estado tem ali, junto com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil em especial, mecanismos de preenchimento de formulário para que você informe a autoridade policial com presteza. Se você não tem acesso à internet, você vá até a delegacia mais próxima para exarar ali o seu boletim de ocorrência de desaparecimento e a partir disso levar todas as informações. Leve foto, leve número de celular, leve também itens que tenham ali a percepção de digitais dessa pessoa que está desaparecida, porque muitas pessoas já têm as suas digitais nos bancos de dados da federação e do estado e dos municípios também. E a partir disso, aproveite a oportunidade e insira as fotos desse desaparecido nas ONGs que atuam. Tem uma ONG que tem uma incidência muito grande, que é a questão dos desaparecidos do Brasil. É importante utilizar as mídias sociais, as redes sociais, para promover a identificação dessa pessoa e, a partir disso, utilizando a base de dados governamental e também as redes sociais, para juntas atingir a finalidade que é encontrar essa pessoa desaparecida. Fantástico, a informação sempre precisa, né? O conhecimento sempre importante para todos nós. Acho que só para finalizar, doutor Renato, as pessoas que estão no outro ponto da situação, né? Quando a gente encontra uma pessoa, como você mesmo citou, que não está com a saúde mental muito boa, ou tem uma identificação ou não, como o doutor Renato destacou, como que a gente procede para entregar essa pessoa à família? A primeira coisa sempre é notificar a autoridade policial, porque se a pessoa consta na base de dados como pessoa desaparecida, ela já passou por todas essas etapas de ter as suas informações inseridas na base de dados governamental, nesse cadastro de pessoas desaparecidas que relatamos anteriormente. A partir dessa identificação, pode aguardar na proximidade, na localidade da pessoa, até que a autoridade policial se desloque até onde se identifica, ou se tiver informações mais precisas de onde a pessoa constantemente está, a levar essa informação à autoridade policial, verificar se não há também uma questão na própria ONG, que muitas vezes tem ali as informações do contato dos familiares também. Muito bem, doutor Renato, mais uma vez, obrigado, viu? Sempre um prazer. Pela sua parceria, está sempre aqui com a gente, trazendo assuntos de utilidade pública, não é? Coisas que são fundamentais para a nossa vida e que a gente muitas vezes acredita que nunca acontece com a gente, que nós não vamos precisar, mas uma vez ou outra na nossa vida a gente sempre precisa de uma informação útil e que a gente não acha em qualquer lugar. Então tem essa função aí, essa parceria do Dr. Renato, sempre procurando bons assuntos para trazer para a gente. Então, até a semana que vem. Até semana que vem. Muito bem, esta foi a edição do seu Prêmio News de hoje. Obrigado pela audiência de sempre, pela companhia. Siga com a nossa programação, sempre feita com muito carinho e dedicação para você. Nos vemos na próxima edição. Até lá!